Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de A Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite. Boa noite, Rolim. Que coisa boa estar com você novamente. Eu é que agradeço e digo que coisa boa estar com o Centro Espírita Zilda Gama novamente, com todos que estiverem conosco, e você, claro, especialmente meu amigo querido do coração. Olha, vocês estão fazendo um trabalho assim maravilhoso em unidade espírita. Cada dia eu fico assim mais apaixonado pelo trabalho que vocês estão realizando lá. Obrigada, Rolim. Parabéns. Muito obrigada. Estão todos convidados, né, a curtir lá, Sim. conhecer, né, o nosso canal Unidade Espírita lá no YouTube. Isso mesmo. Então vamos dar início, dando uma boa noite a todos. E é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa querida Marisa Lavorini Ribeiro trará como tema, que é felicidade para o espírito. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. Assim seja. Marisa, a casa é sua, ou a sala é sua, né? Uhum. E a casa, né? Também. Isso. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Mais uma vez é com muito carinho que nós estamos aqui para falar, né, de um assunto importante para todos nós, né? Nós vamos falar o que é a felicidade para o espírito, né? As leis naturais da alma. E será que nós podemos construir a nossa felicidade? Então, vamos começando, né? Primeiro, lembrando que nós aqui na Terra temos um conceito muito equivocado de felicidade. Para nós, né? Felicidade está ligado a coisas materiais, né? Aquisição de uma casa, de um carro, de uma roupa nova, de uma bolsa, enfim. Estou dando um exemplo. Mas será que essa felicidade é a verdadeira felicidade? A do espírito? Então, hoje nós vamos abordar esse tema. Então, quando nós falamos das leis naturais, e aí eu vou me dirigir sempre aqui ao lado, porque eu tenho uma segunda tela, mas vocês estão lendo aí a mesma tela, né? Então, nós dizemos assim, isso está lá no Céu e Inferno, no capítulo 8. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências naturais de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Olhem que interessante. Significa que Kardec nos diz aqui que
a vida espiritual, a alma ou o espírito sujeita-se à vida espiritual às consequências naturais de todas as imperfeições, né? Das quais nós não nos despojamos durante a vida corporal. Então, o estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração das nossas imperfeições. O que significa isso? Vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha como uma imperfeição falar mal das pessoas, né? E aí eu venho nesta encarnação para depurar esta imperfeição, para que eu não espalhe, né, a mentira, a injúria, a calúnia, né? Eu posso ter dois caminhos. Eu posso me sair bem, realmente me controlar e não falar das pessoas, falar dos outros, né? Ou não, eu posso dizer, eu não sei mesmo qual foi a imperfeição que eu preciso melhorar, então eu gosto de uma fofoquinha. E é aí que nós nos enganamos. Por quê? Na espiritualidade é que nós vamos dar conta dessa depuração ou não da nossa imperfeição. Toda depuração requer de nós um esforço individual. É preciso que nós mobilizemos a nossa vontade para querer superar uma imperfeição. Aí, lá no segundo item, ele diz assim: também do céu e inferno, sendo todos os espíritos perfectíveis. O que é isso? Nós nascemos perfeitos enquanto obra divina, mas precisamos evoluir moralmente. Então, perfectíveis significa que nós podemos alcançar a perfeição. Mas como será que nós vamos conquistar a perfeição? Em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, vejam a misericórdia divina. Nós nascemos perfectíveis, ou seja, caminhamos, evoluímos para alcançar a perfeição. Porque a lei do progresso é para todos. Todos são submetidos à lei do progresso. Aí vocês vão dizer assim, mas Marisa, tem gente que às vezes a gente acha que não vai progredir nunca. Às vezes a gente acha isso mesmo. Mas, mais dia, menos dia, esta pessoa, este espírito, vai ser impelido pela lei do progresso a se melhorar, porque todos nós vamos passar pela lei do progresso e todos nós sentimos uma vontade irresistível de nos tornarmos melhores como ser humano. E aí Kardec diz, sua felicidade ou sua infelicidade futura, né? E ele traz em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e evitar a outra. Claro que é adquirir a felicidade e evitar a infelicidade. E que meios será que são esses, né? São os atributos do espírito: razão, vontade e imaginação. Né? Então, nascemos perfectíveis, vivemos primeiro como primitivos, ao longo das diversas reencarnações sucessivas, fomos adquirindo o desenvolvimento da inteligência, da razão, da vontade e da imaginação. E é a vontade nossa que é soberana para que nós consigamos alcançar essa perfeição. Por quê? Nós, às vezes, temos o hábito de dizer assim, que vontade de tomar um sorvete, né? Mas não é uma vontade, é um desejo, porque o desejo é do físico, a vontade é do espírito. E a razão e a vontade sempre trabalham a caminho do bem, sempre, né? Então, são esses recursos que nós utilizamos para conquistar a nossa felicidade. De que forma? Fazendo sempre o bem, a todos, incessantemente, a todos, desde a nossa família, dos mais próximos, até aqueles que às vezes nós encontramos na rua e sequer às vezes damos bom dia, não é mesmo?
Então, esta vontade e esta razão é que nos movem para que nós possamos fazer sempre o bem, para que nós possamos andar sempre no caminho reto, para que nós possamos agir sempre de acordo com as leis de Deus. Aí, com certeza, nós estaremos conquistando a nossa felicidade futura. Então, vejam que a doutrina espírita coloca sobre a nossa responsabilidade. Depende de nós, das nossas escolhas, conquistarmos a felicidade. E aí vocês vão dizer, mas Marisa, tem gente que escolhe diferente. Pois é, escolhe diferente, sim. Não escolhe de acordo com as leis de Deus. Entretanto, vão sofrer as consequências naturais de não terem seguido as leis de Deus. A justiça divina, gente, é perfeita, né? É perfeita. Não fazemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. E fazemos aos outros aquilo que gostaria que nos fizessem, né? Então, a importância, né, de nós sabermos, porque ele diz aqui, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Somos nós que conquistamos a nossa felicidade futura do espírito, né? Não adianta a Marisa chegar aqui e dizer, olha, João, você precisa fazer isso assim, assim, assim. O João vai olhar para mim e dizer, Marisa não sabe de nada, né? Não adianta eu chegar para o meu querido amigo Rolim e dizer, Rolim, olha, você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Cada um sabe de si e cada um traz os esforços necessários para esse desenvolvimento. É isso que nós precisamos entender. A responsabilidade é nossa. Nós é que precisamos aprender a usar a nossa vontade e a nossa razão para o bem. Aí, o terceiro item, ele diz assim, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos, de onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Vejam que interessante. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento. Vejam, a gente às vezes acha que a pessoa não sofre. Por exemplo, por ser maledicente, falar mal dos outros, cometer a injúria, né? Cometer a calúnia. Mas ela sofre porque ela se isola, né? Ela se isola. Ninguém quer ficar do lado, a não ser aqueles que dividam esse mesmo vício, ficar do lado de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa que causa tumulto, fofoca, né? Injúria, maldade. Então, ele diz assim, toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que uma qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Essa pessoa que é maledicente, que é mentirosa, ela desperta e entende que o que ela faz não é correto. E aí ela se arrepende e diz assim, poxa, mas não é certo eu fazer isso. Ficar inventando coisas a respeito das pessoas, ficar inventando mentira, prejudicar as pessoas, eu não quero mais ser assim, né? E essa pessoa se arrepende e ela começa a agir diferente. Então, veja, toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Essa pessoa começa a sofrer menos. Por quê? Porque ela começa a ser inserida no grupo, as pessoas começam a procurá-la para fazer amizade. E isso eu estou dando um exemplo pequeno, né, minha gente? Imaginem outros exemplos que a gente sabe muito bem, né, que são em razão da imperfeição. Então,
A soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito, né? Então, é isso que é importante nós sabermos. Nós estamos reencarnados para superarmos, depurarmos as nossas imperfeições e conquistarmos novas virtudes. Sermos úteis, praticarmos o bem. É para isso que nós estamos reencarnados, né? Um quarto item diz assim: a punição é sempre consequência natural da falta cometida. E aí vocês podem perguntar, mas Marisa, você está dizendo que Deus pune? Não. Deus não pune nem recompensa. A punição é o quê? É um sofrimento moral. O espírito que comete, né, algo de errado, de equivocado, ele sofre moralmente. E aí, diz Kardec, ele sofre moralmente pelo mal praticado e por tudo aquilo que ele poderia evitar para praticar esse mal. Olha que bonito que Kardec nos fala, né? Ou seja, nós temos condições de saber o que é que nós precisamos fazer para evitar de praticar o mal, né? E ele continua: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Vejam, na espiritualidade, o espírito acaba ficando com a atenção concentrada nesse mal que ele praticou, né? Incessantemente. E aí ele sofre com isso, ele sofre moralmente, né? E ele compreende melhor os inconvenientes e a motivação para ele se corrigir. É por isso, minha gente, que o arrependimento é o primeiro passo, né, no processo do espírito de reparo ao bem. Por quê? Porque ele sofre moralmente de saber que praticou aquele bem, ele se arrepende e ele quer uma nova oportunidade, né, de reencarnação para que ele repare o mal praticado, tá? Aí diz assim: o mal está em não fazer o bem, para o qual já se tenha conquistado o entendimento e a capacidade pelo esforço. Esse estado de inação da alma causa-lhe sofrimento moral. Vejam, quando nós já temos, olha lá, conquistado o entendimento e a capacidade pelo nosso esforço, né, de saber o que é o mal e o bem. Aí ele diz: esse estado de inação da alma causa-lhe sofrimento moral. Não importa se esteja encarnado ou desencarnado. Vejam, nós encarnados, quando nós fazemos alguma coisa a alguém que não é certo, aquilo fica na cabeça da gente, a gente vai deitar, põe a cabeça no travesseiro e aí diz assim: puxa vida, eu não precisava ter respondido daquele jeito, né? Eu não precisava ter falado aquelas palavras que ofenderam tanto a pessoa, não é? Então, veja, mesmo como encarnados, nós sentimos esse sofrimento moral e dizer assim: puxa vida, eu não vejo a hora de encontrar com a pessoa para pedir perdão, né? Para pedir desculpa, eu não quis magoar, eu não quis ofender, eu estava nervosa, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, tanto para encarnado quanto para desencarnado. O Espiritismo ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida terrestre. Falei isso agora há pouquinho, né? Então, no mundo invisível, ou seja, na espiritualidade, nós sofremos de saber que nós poderíamos ter feito bem e não fizemos, né? Que poderíamos ter feito muito mais e não fizemos, né? Então, vejo como é importante nós sempre analisarmos, né, a doutrina divina, né, sobre esse aspecto, né,
de nós sabermos exatamente quando nós estamos praticando o bem ou o mal, né? Que mais? Aqui nós já lemos, né? Que o espírito, então, sofre porque ele percebe todo o bem que ele poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. E aí nós continuamos. Durante muito tempo, o homem compreendeu apenas o bem e o mal físicos. De que forma? O homem achava que tudo que era prazer era bom e tudo que causava dor era mal. Então, isso era o bem e o mal físico. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou o progresso da inteligência humana, pois somente a partir daí pôde o homem compreender que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Ou seja, o poder sobre-humano está no mundo espiritual. A nossa vida terrena é uma vida de passagem e às vezes nós nos iludimos. Nós achamos que esta vida terrena é a nossa vida real e que de vez em quando a gente vai para a espiritualidade. Ao contrário, né? A nossa vida verdadeira é a vida do espírito. A vida material é uma vida passageira, né? Como se via no mundo material uma luta incessante entre o bem e o mal, e como não se podia racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder bom, o que Kardec quer dizer aqui? Ora, Deus, quais são os atributos de Deus? Inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, soberanamente justo, bom e misericordioso. Se Deus é bom e é justo, como é que ele pode ter criado o mal? Né? Então, é como ele disse aqui, como se via no mundo material uma luta incessante entre o bem e o mal, e como não se podia racionalmente admitir que o mal fosse uma obra de um poder bom, concluiu-se existirem poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos dois princípios, do bem e do mal. Só que nós sabemos que o mal não existe, que o mal ele se personifica a partir do momento que o ser humano o pratica. Porque Deus é o bem e só existe o bem. Mas e o que é o mal? É quando nós nos afastamos da lei de Deus. E só existe um caminho para a felicidade, né? O nosso tema de hoje é o que é a felicidade para o espírito. É o quê? É o bem, é servir, é ser útil o tempo todo, a todo momento. Na espiritualidade, existe uma dinâmica que é a mais linda que nós já pudemos aprender. Os espíritos superiores ensinam os espíritos que precisam de esclarecimento. Os espíritos que são iguais, são afins, aprendem uns com os outros. E os espíritos que sabem menos ou menos esclarecidos aprendem com os que estão imediatamente acima. Então, vejam, existe no mundo espiritual o que Kardec chama de solidariedade cooperativa. Todos estão ali para ser útil, para servir, para ensinar, para aprender, para auxiliar, para cooperar. E nós devemos seguir esse exemplo enquanto estamos encarnados. Ser útil, servir. Sabe que tem uma vizinha doente? Vizinha, você quer uma sopa gostosa, quentinha? Né? Vizinha, está muito calor, você quer um suco, um refresco? Coisa simples, que dirá uma pessoa que está doente e que precisa de ajuda. Então, esse servir, esse ser útil, tem que ser de forma natural em nós. E de forma nenhuma despertar em nós algum tipo de vaidade. Por exemplo, quando eu digo assim, nossa, como eu fui boa hoje. Eu fui lá na venda, comprei 10 pãezinhos e distribuí para as pessoas que estavam com fome. Só o fato de eu ter falado, nossa, como eu fui boa hoje, já anula o bem que eu fiz, né? Por quê? Porque eu fiz por interesse.
Eu fiz para ser boazinha perante a Deus. Desculpem. O homem ainda era incapaz de penetrar a essência do Ser Supremo, ou seja, de Deus, né? Como poderia compreender que o mal é apenas um estágio temporário de onde pode emergir o bem e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-lhe o progresso? Quantas pessoas nós não sabemos que depois de terem passado por uma experiência dolorosa, às vezes, pessoas que despertam para o bem, pessoas que às vezes estão reclusas numa penitenciária, numa prisão, e quando saem de lá, saem transformadas, né? Porque aprenderam que o verdadeiro caminho é o caminho do bem. Então, a importância, né, de que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-o no progresso. O bem e o mal físico são estímulos fisiológicos opostos e contrários, como prazer e dor, que provocam movimento e repouso, causando os hábitos condicionados. São destinados a reger os seres inconscientes da alma, os animais. O animalzinho não vai comer quando está com fome, né? A hora que ele saciou o estômago, ele para de comer. Ele vai beber quando ele tem sede. A hora que saciou a sede, ele para, né? O desenvolvimento das faculdades do espírito livre, nós já tínhamos falado, razão, vontade, imaginação, o livre-arbítrio só ocorre na raça humana. E é isso que nós vamos adquirindo ao longo das várias reencarnações. O bem moral, destino de todos, está no agir consciente, voluntário e desinteressado do espírito. Eu faço bem porque é o correto, é o justo, porque é assim que eu sou útil. Eu faço bem porque o bem representa a minha conexão com Deus, porque Deus é a expressão do bem. O bem moral, destino de todos, está no agir consciente, voluntário e desinteressado do espírito, pelo próprio esforço, servindo os mais simples, aprendendo com os iguais e afins e sendo inspirado pelos superiores. Olha que coisa linda isso, né? Vou até repetir. Servindo os mais simples, aprendendo com os iguais e afins e sendo inspirado pelos superiores. É um movimento próprio do espírito. E todo ato do bem é inerente à felicidade. Então, vejam, nosso tema de hoje, o que é a felicidade para o espírito? E aqui Kardec vem dizer, né, a todo ato do bem é inerente à felicidade. Inerente, ou seja, não se separa. O bem por si só, fazer o bem, já traz felicidade. O mal moral está na inércia, né? Em ficar parado, não fazer nada. Inércia temporária causada pela imperfeição, ou seja, pelo egoísmo e pelo orgulho da alma, sendo o sofrimento moral inerente a ele. Inicialmente, o espírito simples e ignorante não faz nem o bem nem o mal, porque ele não conhece ainda. A partir do momento que ele vai conhecendo, que ele vai tendo a razão, que ele vai tendo a vontade, ele já vai saber escolher entre o bem e o mal. O falso conceito, o falso duplo conceito, ou seja, do bem e do mal, está presente na heteronomia do dogmatismo e do materialismo. Toma a dualidade do prazer e da dor, bom e ruim, como se fossem o bem e o mal moral. Por exemplo, hoje à tarde aqui em Itatiba caiu uma tempestade de granizo. Aí nós vamos dizer, olha só que mal, tá vendo? Estragou toda a grama, estragou. Mas e as plantas que estavam precisando de água? E o calor, e a chuva que veio refrescar a temperatura, né? Então, nós precisamos entender
que muitas vezes, né, o que é prazer e dor, o que é bom é ruim, a gente precisa tomar cuidado ao julgar, né? Porque nem sempre o que é ruim de fato, e nem sempre o que é bom é bom. E tem aquele famoso exemplo, né? Você dá um travesseiro de presente para um preguiçoso. É um presente bom ou ruim? É um presente ruim, né? Por quê? Porque a gente está alimentando o vício de uma pessoa. Do ponto em que estamos, olha o que Kardec fala agora. Do ponto em que estamos, a inteligência... perdão, eu pulei um. Não somos perfeitos. Eis o que é positivo, ou seja, o que é concreto. Nós não somos perfeitos. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Portanto, estudemo-nos a fim de nos aperfeiçoarmos. Então, veja a importância, né? O Espírito da Verdade dizia: amai-vos e instruí-vos. Por quê? Se nós só amarmos e não tivermos a instrução necessária espiritual, nós não teremos o conhecimento das leis divinas, né? E se nós tivermos só o conhecimento das leis divinas, mas não soubermos amar o próximo, também de nada valeria ter o conhecimento das leis divinas. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui, que vocês que estão nos ouvindo através do Facebook, aqui também, né? Todos nós temos esse discernimento. Sabemos julgar o bem do mal. E ele diz, e é também neste ponto que sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis nós somos. Já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Ou seja, nós sabemos o que fazemos, né? Temos inteligência, temos razão, temos vontade e imaginação. Nós sabemos o que estamos fazendo. Não dá para alegar mais, né? Ignorância. Eu não sabia, né? E aí, isso está na Revista Espírita, 1864, Questões e Problemas, Progresso nas Primeiras Encarnações. Aí nós vamos pegar o Livro dos Espíritos. São a questão 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? E aí os espíritos nos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo. Pode nascer no Japão, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde quiser. O bem será sempre o bem e o mal será sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, assim, ora, eu sei que se eu fizer determinado ato, eu vou prejudicar alguém. Mas eu digo assim, mas aquela pessoa merece mesmo. Eu vou prejudicar porque ela merece. Quem somos nós para sermos juízes de quem é bom e quem é mau? Quem somos nós, né, para sermos juízes se não somos nem de nós mesmos? Que dirá do próximo, né? Muitas vezes nós falamos sobre o que não vimos, né? Opinamos sobre o que não sabemos e sentenciamos como se nós fôssemos juízes, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, tal pessoa cometeu tal ato, devia de ser presa. Devia de ser presa, ficar tantos anos na prisão. Será? Quem somos nós, né?
porque amanhã ou depois eu posso tropeçar na mesma pedra que aquela pessoa tropeçou. Então, vejam, às vezes, né, nós somos tão assim intransigentes com as pessoas e conosco nós somos condescendentes. Quando nós erramos, eu estava nervosa, né? E depois eu vou lá e peço desculpa, né? Agora, se alguém erra assim conosco, aí a gente já solta, né, uma porção de coisas. Então, nós temos que ter a mesma medida, tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados, né? Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Diferença só há quanto grau de responsabilidade. E isso nós já temos. Todos nós aqui somos responsáveis, né? Se eu sair daqui e bater numa pessoa da rua, eu não posso dizer que eu não sabia que bater não pode, que não se deve bater numa pessoa, em ninguém, né? Então, a responsabilidade, o grau de responsabilidade é que vai dizer a diferença. Uma criancinha que brincando, ela às vezes dá um tapa na carinha do outro coleguinha, ela não sabe o que ela está fazendo, né? Pequenininha ainda, a gente tem que ensinar, ó, não faz isso, né? Não se deve bater nas pessoas, mas nós que já somos grandinhos, que já temos consciência, vontade, razão, imaginação, não dá para alegar que a gente não sabia, né? Nós somos conhecedores dos nossos atos, sim, de todos o que nós fazemos. Aí nós vamos para uma outra questão, a questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Pena que não dá para interagir com vocês, né? Porque eu ia perguntar, vocês acham que tem alguém que não consegue fazer o bem ou não tem possibilidade de fazer o bem? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Ou seja, somente o egoísta não encontra a oportunidade, o desejo, né, de praticar. Porque todos nós temos condições de fazer o bem, sem exceção. E aí ele diz, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, a oportunidade de praticá-lo. Todos nós acompanhamos, né? Vocês também devem estar acompanhando as chuvas no litoral norte aqui em São Paulo, né? Vocês viram a destruição e vocês também viram a quantidade de pessoas se mobilizando para fazer o bem, né? Para poder auxiliar aqueles que perderam tudo, nem documento eles não conseguiram salvar, né? Vejam a corrente que está se formando de mantimentos, de água, de primeiros socorros, de higiene. Pessoas, 4.000 desabrigados, pessoas que perderam tudo. Olha que ótima oportunidade de nós podermos estar juntos, contribuindo com alguma coisa. E se não tiver nada material para dar, vai lá dar um abraço, um sorriso, um consolo, um conforto. Olha a importância disso, né? Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, em todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Gente, a gente às vezes acha, né, que fazer o bem é dar esmola, né? Ou que fazer o bem é quando o nosso guarda-roupa está caindo de tanta roupa lá dentro que a gente não usa, aí a gente separar e dizer, nossa, isso aqui eu não uso mais mesmo, então eu vou dar.
Quantas pessoas estão sem ter o que comer? Quantas pessoas estão sem ter o que vestir? E quantas pessoas que, mesmo tendo o que vestir, o que comer, precisam de um abraço, de uma palavra, de um consolo, de uma esperança? Nós temos oportunidades de fazer o bem diariamente, né? Diariamente. A todo momento, nós somos chamados a fazer o bem para o nosso próximo. Só quem não desperta que não vê. Mas, todo dia, nós temos oportunidade, né, de fazer o bem. E isso é muito importante, né, gente? Nós vemos, às vezes, né, os jovens, nesse caso, né, dessa tragédia do litoral, jovens se unindo, escolas se unindo, igrejas se unindo, né? Bairros inteiros se mobilizando. Por quê? Nós temos internamente esse impulso, essa naturalidade de fazer o bem. É natural em nós. Nós podemos sempre estar auxiliando, beneficiando o próximo. E não ficar isolados no nosso egoísmo, né? Na nossa vaidade. Às vezes nós temos o hábito de passar por uma determinada situação, aí nós olhamos e dizemos assim, não, isso não é comigo, já estão ajudando lá, eu não vou me meter. Né? Sendo que nós sempre temos algo a oferecer, sempre. Né? Uma palavra, um consolo, um abraço, né? Um olhar amoroso, um voto de esperança, não, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir novamente, né, se erguer. Isso é fundamental. Uma vez contaram para nós uma experiência desses grupos que vão doar sopa, né, nas madrugadas. E aí eles ficaram, né, um tempo sem ir, porque eles tiveram, acho que, problema de abastecimento, alguma coisa assim, né? Ou porque o tempo esquentou e a sopa era mais para o inverno. Aí, um dia, eles resolveram, né, aparecer. Ainda não era tempo, mas eles resolveram aparecer. E as pessoas ficaram muito alegres, muito felizes. E um deles perguntou, estava sentindo falta da sopa? Não, estava sentindo falta de conversar com vocês. Então, vejam, às vezes, uma companhia para bater papo, né? Para eles contarem a história deles. Essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Né? E aí é importante que nós tenhamos o que está colocado aqui agora, a intenção é tudo. É a intenção que nos move. Né? Então, veja o que essa pessoa falou. Quando perguntou, vocês estavam com saudades da sopa? Não, a gente estava com saudades de conversar com vocês. Olha só, né? Que exemplo bonito. Então, a importância, né, de nós termos todas as oportunidades de praticar esse bem, né, e fazer sempre o possível para isso. E aí tem né, na Revista Espírita, na oração dominical, que é a oração do Pai Nosso explicada, é muito bonita, porque ele diz assim, deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas o homem, além desse instinto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Gente, olha só que frase importante essa. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Nós podemos escolher entre fazer o bem
e não fazer o bem, que é a inércia, que é o mal, né? Que lado nós vamos ficar? Que lado que nós vamos escolher, né? Com certeza o lado do bem. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Vejam, há muitos anos atrás, né, nas religiões ancestrais, dizia-se que Deus tinha criado anjos e demônios. Ora, sendo Deus soberanamente justo e bom, como é que poderia ter criado criaturas, né, e que propensas ao mal? Não. Deus, os anjos são todos como nós. Na realidade, são espíritos que encarnaram na Terra. E nós sabemos que demônios não existem. Existem aqueles espíritos que insistem em praticar o mal. Isso é o demônio, né? Mas chega um dia que esses espíritos também despertam, acordam para a espiritualidade, se cansam de fazer o mal. Por quê? Porque vêm os espíritos felizes e querem ser espíritos felizes também. E aí se arrependem, né, de ter feito tanto mal e escolhem reencarnações para que possam reparar todo esse mal que foi feito. Então, a reencarnação, minha gente, não é para pagar nada, não é para resgatar nada. As reencarnações nós escolhemos quando estamos na espiritualidade para que nós possamos, fazendo o bem, retornar a essa reparação do espírito. É esse o objetivo da reencarnação, né? E aí ele continua: o mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Então, assim, as pessoas, o ser humano tem que passar pelo mal para ele se regenerar? Claro que não, né? Nós podemos praticar o bem a todo momento. Mas ele diz aqui: o mal só parece irresistível aos que nele se comprazem, ou seja, aos que ficam felizes em fazer o mal. Se tivermos vontade de fazê-lo, também podemos ter a vontade de praticar o bem, né? Os nossos avós diziam: quando um não quer, dois não brigam. Assim é a nossa vontade. Quando nós não queremos, nós conseguimos resistir bravamente a fazer algo que não está de acordo com o bem, né? É isso que nós temos que entender. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a vontade de praticar o bem. Aí nós temos o próximo, que diz assim: o mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro da vida. Então, olha, o mundo espiritual, o mundo em que nós vamos, quando desencarnarmos, chegar, né? Onde tudo se inscreve numa incrível fidelidade. O que Kardec nos trouxe através dos espíritos corresponde à realidade, à verdade, né? É isso que nós temos que entender. E a balança da justiça divina não é senão uma figura a exprimir que cada um de vossos atos, de vossos sentimentos, é, de certo modo, o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar, ou o que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, vejam, o mundo invisível, o mundo espiritual que nos cerca, é para nós esse livro da vida, onde tudo se inscreve, com uma incrível fidelidade, ou seja, é fiel o registro, né? Se formos bons, fomos bons. Se formos maus, seremos maus. De vossos sentimentos e, de certo modo, o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar.
ou que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro, espalha em seu redor como uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Gente, os bons sentimentos atraem espíritos bons. Os bons pensamentos atraem espíritos bons. Espalha em seu redor como uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de irradiação é tanto maior quanto mais humilde for, isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. Então, vejam, desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. Lembrem-se como nós começamos a nossa live de hoje, dizendo o quê? Que muitas vezes nós achávamos que a felicidade era o quê? A conquista dos bens terrenos, né? A conquista dos bens materiais. E não é. A verdadeira felicidade, a felicidade plena do espírito é o quê? Ser útil, servir, fazer o bem a todo momento, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Então ele diz: feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro, espalha em seu redor como uma suave atmosfera, que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de radiação é tanto maior quanto mais humilde for. E nós conhecemos o espírito que mais irradiou luz enquanto esteve na Terra, que foi Jesus. Isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. As influências materiais, elas são muito ilusórias, né? Às vezes nós achamos que queremos uma coisa, conseguimos, dali 3 meses a gente deixa de lado, quero outra. Adquire a outra, dali a pouco enjoa, quero outra. Por isso que são ilusões. A prece, refiro-me à prece real, a de coração, que é ditada pela verdadeira caridade. Incita o espírito ao arrependimento, desenvolve-lhe bons sentimentos. Ela o esclarece e o faz compreender a felicidade dos que lhes são superiores. Impele-o a fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, ela, a prece, o tira do desânimo em que se entorpece. Falo ao espírito ver a luz. Por seus esforços, pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. E assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhes os sofrimentos. Isso está na Revista Espírita, de 1859, dezembro, Os Efeitos da Prece. A felicidade não é pessoal. Se não a possuímos, senão em nós mesmos. Se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades. Olha que coisa bonita, gente, que são os grupos, né? Ou as famílias homogêneas dos espíritos felizes, né? Cada um, na sua individualidade, irradia suas próprias qualidades e é impregnada
pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam no conjunto. Ou seja, cada um que brilha faz brilhar o conjunto, né, dos espíritos felizes, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos. Ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber deste seus anúncios e instruções. Então vejam que na espiritualidade essa harmonia, ela é natural, essa hierarquia é natural. Os espíritos superiores nos ensinam, nós aprendemos com os espíritos superiores e ensinamos aqueles que ainda precisam de esclarecimento. E todo esse conhecimento, né, está no livro O Céu e o Inferno. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro da vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura a exprimir que cada um dos vossos atos, cada um dos vossos sentimentos é, de certa forma, o peso que carrega a vossa alma e a impede de se elevar, ou o que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Feliz aqueles cujos sentimentos partem de um coração puro, espalhem-se ao redor como uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os espíritos bons. Seu poder de irradiação é tanto maior quanto mais humilde for, isto é, mais desprendido das influências materiais que atraem a alma e a impedem de progredir. E assim nós vamos terminando a nossa live de hoje, com muita gratidão e desejando muita paz a todos que estão conosco. Façamos o bem, sejamos felizes, para que nós possamos cada vez mais espalhar o bem e a paz sobre a terra. Não há outro caminho. A felicidade do espírito é essa. É uma felicidade coletiva. É uma felicidade de ver todos felizes, sempre com as mesmas oportunidades de aprender. Era isso que eu tinha carinhosamente para dizer para vocês hoje. Espero que tenha ficado um recadinho no coração de cada um, da importância da prática do bem e que possamos ser felizes, sempre caminhando no bem. A consciência tranquila do dever cumprido, exatamente, e do dever pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto. Um beijo em todos vocês, no coração, um abraço fraterno a todos. Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo e, Rolim, agradeço mais uma vez a oportunidade que para mim é sempre uma grande alegria de estar aqui no Centro Zilda Gama, aqui em Sapucaia. Nós que agradecemos esse carinho que você sempre nos dá através do aceitar o nosso convite. Assim, convidamos a todos a fechar os olhos, erguer o coração. Senhor, humildemente agradecemos por esses momentos que aqui passamos junto de Ti, essa hora acordada, que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados, a todos que estão registrados no caderno de nosso coração. Assim agradecemos aos mentores virtuais que nos apoiam no nosso trabalho, a Zilda Gama, diretora espiritual da casa, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Muito obrigado. Que assim seja. E obrigado a todos que participaram conosco. E a você também, Marisa. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, querida. Audio Jungle.